Babies! Hoje estou aqui para gravar para vocês um vídeo que vocês pediram para mim para eu gravar, que é sobre os meus relacionamentos abusivos. Vamos fazer o quê? Vamos ganhar dólares em cima dos embustes. Gente, eu postei nos meus stories falando, comentando um pouquinho com vocês sobre os meus 3 relacionamentos que eu tive em toda a minha vida, né? Que eu considero tipo namoro de fato. E aí, uma de vocês fala assim: Raquel, grava um vídeo pra gente contando mais sobre isso, mas eu quero dizer pra vocês o quê? Senta, querida, pegue uma pipoca, alguma coisa pra comer, porque é cena de filme. Vamos começar do início. Meu primeiro relacionamento aconteceu quando eu tinha 15 anos de idade. E eu era bem novinha e foi um carinha da igreja que a gente se relacionou por 2 meses e ele simplesmente me trocou por outra. Então, só que não houve traição, segundo ele, né? Conversou comigo antes, a gente terminou e ok, ele estava apaixonado por outra pessoa e percebeu isso depois que começou a namorar comigo. Foi a minha primeira experiência namorando sério, então não foi tão significante, mas começou aí. O segundo relacionamento estava no meu segundo ano, primeiro ano do ensino médio. Ele morava perto de mim, a gente começou a se relacionar, foi como um namoro normal, né, começando assim. Uma das primeiras coisas era que a gente se via pouco, porque era escondido. Eu namorei durante 4 anos da minha vida, escondido dos meus pais. Eu sei fazer as coisas bem escondidas, então tinha esse primeiro empecilho. Logo no primeiro ano eu soube que ele ficava com outras meninas, e aí eu fui cobrar dele. Lógico, né, a gente vai cobrar quando a gente sabe que o nosso namorado está ficando com outras pessoas. E ele falou pra mim o seguinte: Raquel, você tem que me entender. A gente não se vê com frequência, a gente namora escondido, então eu sou homem, a gente tem necessidades. Eu não sei como funcionava, gente, mas eu era muito esperta, sério, eu não era boba. Eu sempre fui uma pessoa que sempre impôs a minha opinião, sempre fui cobrar. Em casa eu era a pessoa que, quando não concordava com uma situação, expunha as minhas ideias. Sempre fui muito assim, sabe? Mas eu não sei de que forma ele mexia com o meu psicológico, que ele fazia com que as coisas que ele falava, por mais absurdas que seriam, se tornarem coisas normais, e eu conseguia entender o lado dele. Aí está o abuso psicológico, né? A manipulação. E foi assim durante toda a minha vida de relacionamento com ele. Pra você ter noção, ele não deixava eu cortar o meu cabelo porque ele não gostava, ele não deixava eu usar maquiagem forte, ele não deixava pintar minha unha de vermelho, ele não gostava que eu usasse vermelho, mas também não gostava que eu ficasse desarrumada. Ele gostava que eu ficasse arrumada, só que claro, dentro de todos os parâmetros de beleza e de maquiagens aceitáveis para meninas comportadas, lógico, era a namorada dele. Uma das primeiras coisas assim, muito abusiva que aconteceu nesse relacionamento foi que eu tinha uma melhor amiga, e essa minha melhor amiga, a gente era inseparáveis. Só que ela era meio vida louca, né? Ela nem aí pra vida, as pessoas falavam dela e ela não tava nem aí. A gente era aquela tipo de amigas muito grudada, a gente passava quase todo dia juntos, ela me buscava todos os dias depois da aula pra gente dar um rolê de moto na cidade. Enfim, a gente andava a cidade inteira só pra ficar se mostrando mesmo. E claro que ele começou a implicar com essa amizade. Ele começou a dizer pra mim que essa amizade não era muito pro meu perfil. Ele tinha me escolhido, então era muito incrível, e eu não podia ter esse tipo de amizades, porque ia manchar minha reputação, porque não iria ser legal me verem com ela. Eu tentava meio que salvar a imagem dela pra ele, né? Ele dizia: não, mas ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa incrível, não, como assim? E ele, claro, colocou 1001 empecilhos. Ele terminava comigo e falava que não ia voltar comigo até eu acabar com a amizade com essa pessoa. E aí, quando eu fiquei no segundo ano, eu comecei a ficar muito amiga, que é minha amiga até hoje, de infância, né, de adolescência, de uma amiga minha, que ela era aquele padrão perfeito. Ela era super comportada, se vestia de acordo com os parâmetros, né, que ele queria. Ela era super de boa, super simpática, enfim, não fazia nada de absurdo e principalmente ela não morava na cidade, então não ia ter muito tempo pra ficar com ela, só o tempo da escola, né? Ele colocou muita fé nessa amizade, falou: essa é tua melhor amiga. Ele meio que escolheu a minha melhor amiga, né? E aí eu comecei a me afastar dessa minha outra amiga. Ela sempre vinha conversar comigo, falar que eu tava diferente. Eu sei que naquela época, se eu dissesse pra ela, ela ia ficar possessa de raiva, ia me obrigar a deixar desse cara, mas eu não falava porque eu sabia da personalidade dela, de como ela era e como ela iria me obrigar, tipo, não me obrigar, mas ela iria me ajudar a sair desse relacionamento. Mas na época eu tava super apaixonada.
E eu escolhi o cara. Ai, gente, que vergonha da Raquel do passado. Mas é claro, gente, que um relacionamento abusivo, a pessoa não vai chegar pra você e te obrigar a fazer as coisas. Não. Ela faz você pensar que você quer fazer aquilo porque simplesmente você quer. Esse é só um dos episódios que aconteceram. Durante todo o ensino médio, eu era simplesmente totalmente controlada. Ainda bem que naquela época não existia chamada de vídeos. Graças a meu bom Deus, eu não sei como vocês, meninas, que têm relacionamento abusivo hoje, conseguem ter um cara na sua cola por vídeo. Ele me ligava, sem brincadeira nenhuma, umas 20 vezes no dia. Eu passava a tarde conversando com ele, a noite conversando com ele, a madrugada conversando com ele, todo momento eu estava conversando com ele. Ele tinha senha do meu MSN, então quando eu entrava, ele também entrava junto pra ver com o que eu tava falando. Se tinha alguma amiga minha conversando bobagens comigo que não era de acordo com aquilo que ele queria. Eu lembro uma vez que eu coloquei um amigo meu no meu MSN e ele fez eu parecer que eu tava traindo ele, sabe? Ele fez eu parecer que eu era a pior pessoa do mundo. E eu passei mais de meses tentando explicar pra ele que eu não tava traindo, tentando me desculpar. Eu passei basicamente quase 2 anos da minha vida anulada, eu não saía, e sem contar na violência psicológica que eu sofri em relação à minha inteligência. Ele já era um pouco mais velho que eu, então nessa época ele fazia faculdade, e ele sempre frisava o quanto que ele era inteligente e o quanto eu não era inteligente. E isso afetou muito a minha vida assim no período do ensino médio, porque eu sempre tentava me esforçar ao máximo, eu sempre queria tirar nota 10 na escola pra eu poder mostrar pra ele que eu era inteligente, sabe? Mexeu tanto com a minha mente que por muito tempo eu acreditava muito que eu não era inteligente. Quando eu ia falar uma ideia pra ele que eu tava tendo sobre algum assunto da atualidade, ele sempre tinha opinião contrária à minha e ele sempre tentava fazer eu mudar de ideia, sabe? Porque ele tinha a ideia melhor, afinal ele já fazia faculdade, e quem era eu no segundo ano do ensino médio. E nesse período eu queria muito que ele viesse falar pro meu pai que a gente namorava. Então eu sempre tentava falar pra ele, não, vai em casa, meu pai ele é um cara super zen, super maravilhoso, e ele nunca queria. Por que será, né? Porque estava muito conveniente pra ele ficar com outras pessoas enquanto eu era a namorada perfeita. No terceiro ano, as duas turmas se uniram, né? O segundo A e o segundo B. E ficou uma turma gigante de 80 alunos, sério, muito gigante mesmo, mas foi o melhor ano assim da minha história do ensino médio. E foi aí que eu comecei a me aproximar um pouco mais da minha antiga amiga e de outras pessoas. Só que, claro, que eu já tinha aprendido, porque quando a gente tem um relacionamento abusivo, a gente aprende o que dizer pra ele, como dizer pra ele, e a gente aprende a meio que se defender para não parecer errada em diversas situações. E por muito tempo a escola foi o melhor lugar do mundo para mim no terceiro ano, porque era onde eu poderia ser eu, era onde eu poderia expor as minhas ideias, era onde eu poderia ter os meus amigos, era onde eu poderia simplesmente não ser controlada. E outra coisa também que é bem importante falar, sempre ele tentava me mostrar que ele era violento, mas de uma forma bem sutil. Eu não sei explicar muito bem isso. Ele sempre falava que bateu em tal pessoa, ele sempre falava que agiu de tal forma, porque era uma forma de me causar medo. Mas é claro que naquela época eu tentava camuflar e só achava que era com os meus amigos que ele poderia fazer alguma coisa. Hoje eu vejo claramente que ele poderia fazer qualquer coisa de ruim fisicamente comigo. E aí o terceiro ano também foi o ano de vestibular. Gente, como eu sofri nesse vestibular. Eu tinha 16 para 17 anos quando estava no terceiro ano, me formei muito novinha, ninguém da minha família tinha passado no vestibular. Meu sonho master assim, de vida sempre foi passar numa faculdade, né, pública de qualidade. Esse era sempre o meu objetivo de vida, eu conversava com todo mundo sobre isso, inclusive com ele, mesmo ele sempre fazendo eu achar que eu era inferior, e ele sempre ficava me preparando para não acontecer, sabe? Meio que me desmotivando. E ele sempre fazia eu entender que ele tava falando aquilo pro meu bem. Então eu coloquei pra medicina, pra capital, pra federal, porque eu era muito confiante, gente. O pessoal tentava me inferiorizar,
mas eu não deixava, eu sempre tive isso comigo. Claro que eu não passei, né? Mas a minha nota foi muito boa. Se eu tivesse colocado em qualquer outra área, eu teria passado. Aconteceu que o senhor falou, eu te avisei. Ele tentou, de por todas as formas, me deixar muito culpada. E eu fiquei muito mal. Meu pai que me ajudou nesse processo. Meu pai é maravilhoso. Meu pai é o melhor homem do mundo. Mas não se preocupa, minha filha, que ano que vem você vai fazer cursinho. Então você vai estudar mais um ano de cursinho, eu vou pagar pra você e aí você vai passar. Meu pai naquela época não tinha tanta condição, mas ele se esforçou muito, conseguiu pagar o cursinho pra mim por um ano. E aí a gente passou pra época do cursinho. Menina, no cursinho... Se na escola era difícil, no cursinho ficou impossível. O cursinho era à noite, era uma galera totalmente diferente, com outra vibe, com outra mentalidade. Meu namorado não queria deixar eu fazer cursinho. De uma hora pra outra, eu passei de burra, né, a muito inteligente, que eu era autossuficiente e eu conseguia fazer em casa. Por que será, né? E aí eu fui fazer cursinho. Eu tenho uma áurea pra fazer amizade, você não tem noção. Sempre chegam pessoas pra conversar comigo, eu sempre converso com as pessoas, porque eu sou bem tagarela, né? Como vocês puderam perceber aqui nesse vídeo, eu falo demais. Automaticamente as pessoas começaram a se aproximar de mim, eu comecei a falar, comecei a fazer amizade no primeiro dia de cursinho. E ele perguntava pra mim como foi, eu falei, foi chato, eu só estudei, super chato. Enfim, tentava me proteger de todas as formas, inclusive mentindo. Em relação a amizades, eu não me privei totalmente. Inclusive, eu sempre fui assim, muito espontânea. Foi muito bom, porque eu conheci pessoas maravilhosas. Resumindo bem básico, eu fiz o cursinho, passei no vestibular, fiquei super feliz. Gente, uma coisa que me marcou demais, foi quando eu descobri que eu passei no vestibular. Foi da pior forma possível, sabe? Eu lembro hoje, assim, era pra ser o meu momento mais feliz. E foi depois, mas assim que eu descobri, foi um momento muito tenso pra mim. Por quê? Eu tava super animada pra saber, eu tava muito confiante, apesar de estar com medo, mas eu fiz pra letras, era uma coisa que eu queria, era uma cidade vizinha, eu sabia que eu tinha muita capacidade de passar, apesar de também ser concorrido, mas mesmo assim, com tantas vezes ele falando pra mim que eu poderia não passar, eu realmente fiquei um pouco desestimulada. Então no dia pra saber o resultado do vestibular, eu não sei vocês, gente, eu não sei se ainda é assim, mas eu adoro ser antiga. Naquele tempo, a gente sabia do vestibular através da rádio, tinha na internet também, mas o negócio era rádio, sabe por quê? Porque a rádio, a gente ouvia o nosso nome, o locutor falando super rápido o nosso nome, aquela emoção de ouvir o nosso nome, gente, era maravilhoso. Eu e a minha irmã, a gente sempre ajudou meu pai, a gente sempre trabalhou com ele, e a gente foi pra lá, pro escritório, e eu lembro que o meu namorado, ele ligou pra mim muito cedo pra falar pra mim que eu tinha passado no vestibular. E falou assim, então, eu te liguei pra falar pra ti que tu passou no vestibular muito bem, não fez mais que obrigação, eu tô muito orgulhoso de você, parabéns. Mas assim, eu quero te dizer que a faculdade, ela é muito diferente do ensino médio e do cursinho. Eu não quero que você tenha amizades com ninguém, eu quero saber de todo mundo que vai estudar contigo. Eu quero saber todos os teus passos, como é que tu vai fazer lá dentro, e eu não quero saber de ir em festa, não faz amizade nenhuma forte dentro da universidade. Tipo, gente, eu acabei de saber que eu passei no vestibular, não pude nem gritar, não pude nem comemorar. Ele me deu a notícia e colocou um monte de regras pra eu seguir, entendeu? Tipo, o grito de felicidade ficou entalado na minha garganta. E aí meu pai chegou, todo emocionado, muito emocionado, me abraçou e disse, filha, você passou no vestibular, tô tão orgulhoso de você. Aí eu comecei a chorar, eu gritei, eu peguei a lista lá, vi meu nome lindo, pleno lá, Raquel Azevedo Cunha, coisa mais linda do mundo. Aí sim eu pude comemorar com a minha família. Gente, família é tudo, né? Família é tudo na minha vida, sério. Era escondido no meu relacionamento. Ninguém da minha família sabia que eu tava passando por tudo isso, sabe? Eu não tinha coragem de contar. E aí eu fui fazer a faculdade, gente, toda feliz, toda encantada, com o sonho que eu tinha realizado na minha vida. Você acha que ele deixou eu ficar feliz? Não. Ele não me ligava mais só 20 vezes no dia, não. Ele me ligava 50 vezes no dia. E ai de mim se eu não atendesse. Se eu não pudesse atender, o que eu faria? Eu atendia. Ele ficava ouvindo o que tinha ao meu redor para ele ter certeza que eu não poderia atender. Porque se eu não fizesse isso, gente,
A briga, a tortura era muita depois disso. Foi aí, pela primeira vez, que eu comecei a repensar sobre esse relacionamento. Eu tava já no terceiro ano de namoro. Eu comecei a me questionar se era aquilo que eu queria, sabe? Pensar, meu, isso tem alguma coisa muito errada, só que eu não sei o que é que tá errado. Nos primeiros inícios da faculdade, eu não fiz amizades muito fortes. Ele me monitorava ainda mais, entende? Então eu não queria ficar me desgastando, tentando explicar amizades pra ele. Então eu fui acabando me fechando mais. Eu tava tendo, que estudar muito mais, então eu comecei a me focar muito mais nisso, né? E dar atenção pra ele, porque ele necessitava de atenção, porque eu tava mais longe dele ainda. Eu só estudava e falava com ele, falava com a minha família. Era só isso que eu fazia da minha vida no primeiro ano de faculdade. Eu vivia na biblioteca, gente. Eu amava a biblioteca da minha faculdade. Eu sempre amei muito ler. Eu encontrei vários livros sobre feminismo e eu comecei a ler. E, gente, aquilo abriu a minha mente de uma forma fenomenal, sabe? Eu comecei a ver tanta coisa ali dentro e aí o relacionamento continuou seguindo. Eu não fiquei me desgastando com ele, porque eu tava tão focada nos estudos que eu não fiquei me desgastando com ele. Deixei aquela rotina de sempre continuar, aquele ciúme excessivo continuar. Só que aí eu comecei a questionar. Quando ele me inferiorizava, eu já não deixava ele me inferiorizar. Então eu comecei meio que me impor devagarzinho, mas eu comecei a me impor. E foi um processo muito difícil porque eu me sentia muito culpada quando eu tava batendo de frente com ele, sabe? Eu me sentia mal, me sentia a pior pessoa do mundo. Toda briga, durante todo o relacionamento, sempre a culpa era minha. O primeiro ano da faculdade foi muito importante pra eu me descobrir. Eu tava bastante tempo sozinha, né, longe dos meus pais, da minha família, longe desse meu namorado, apesar dele estar toda hora pendurado comigo no telefone. Mas eu comecei a meio que me descobrir, o que eu gostava de fazer, qual era o tipo de roupa que eu gostava, porque agora eu poderia usar as roupas que eu gostava, né? Qual é o tipo de opinião que eu vou ter sobre uma reportagem da televisão? A minha opinião. E eu comecei a não compartilhar mais as minhas opiniões com ele, eu comecei a me fechar muito. E foi o terceiro ano, assim, que ele mais ficou desesperado porque ele não estava no controle da situação. Ele não sabia o que estava acontecendo na minha vida porque eu não dizia mais pra ele. Então foi assim o terceiro ano de namoro inteiro. Quando foi no quarto ano de namoro, eu comecei a terminar. E eu fiquei muito surpresa que ele não deixava eu terminar com ele. Gente, eu tentei de tudo. Só que eu não queria machucar ele. Então eu queria que ele entendesse que eu tava terminando com ele. Então eu falava, eu quero terminar contigo, por isso, por isso e por isso, e acabou. Ele, não, você não vai me deixar. Eu não vivo sem você e você é minha namorada. Ele começava a falar pra mim que eu jamais ia encontrar um homem igual ele. Eu espero que ele tenha toda a razão do mundo. Mas eu tentei de todas as formas possíveis, porque eu não aguentava mais. Eu não queria viver aquilo mais, sabe? Gente, o que aconteceu? Aconteceu um acidente de carro com o dito cujo ele capotou o carro dele. Ele disse pra mim que foi seríssimo. Foi um acidente horrível, que a culpa era minha porque eu terminei com ele, que eu deixei ele desconcentrado. E aí eu me senti culpada, né? Quando ele percebeu que aquilo me comoveu, gente, ele começou a inventar mil e uma coisa. Ele começou a inventar idas no médico. Então eu ficava desestabilizada pra terminar com ele, por ele tá passando por aquele momento. Ele fez isso parecer o maior acidente da história automobilística. Sério. Ele disse que ele bateu muito forte a cabeça dele quando o carro capotou e aí ele foi no médico. Se prepare, gente. Ele me contou que o médico disse pra ele que ele precisava passar por uma cirurgia na cabeça dele, que era muito grave e que ele tinha pouco tempo de vida. Eu fiquei desesperada. Ele ficava usando essa história pra conseguir tudo. E eu tava muito preocupada com isso, sabe? Muito preocupada. O que foi que ele fez? Ele, Raquel, então, eu tenho pouco tempo de vida. Então eu quero muito que você me dê um filho. Ai, quando eu lembro disso, eu não acredito que isso aconteceu, de fato, sério. Eu não quero sair desse mundo sem o meu filho. E eu sei que você vai ser a mãe perfeita pra criar o meu filho. E eu fiquei como assim? Filho? Eu tinha 19 anos, aos 18 para 19 anos. Ele, sim, eu preciso de um filho, eu quero muito. Ele me dizia como ele queria deixar uma sementezinha dele no mundo antes dele morrer. Gente, eu fiquei me sentindo muito mal, muito mal mesmo. E aí eu falei, cara, não tem como eu te dar um filho, a gente precisa casar, meu pai nunca vai aceitar. E ele falou assim, então tá, eu vou pedir para o teu pai. Vocês lembram o quê? Que eu pedia pra ele lá atrás, pra ele pedir pro meu pai, e ele não queria.
De repente, quando ele viu que tava me perdendo, ele queria oficializar o namoro, finalmente. Só que como eu não queria mais, eu fiquei tentando segurar, sabe? Falando, calma, vamos pensar com calma sobre essa situação pra chegar pro meu pai de uma forma mais legal, né? Nesse meio período também, meu pai acabou descobrindo. Meu pai não aceitou o namoro, meu pai descobriu da pior forma possível, ninguém contou pra ele viu a gente juntos. E meu pai não aceitou o namoro, falou que não gostava dele. Meu pai sentindo feeling, né? Meu pai, um cara guiado. O que foi que eu fiz? O cara tava morrendo, era a última coisa que ele tava agonizando. Eu falei, tá bom, a gente casa, a gente vai ter esse filho. E aí ele começou a planejar tudo. Ele começou a planejar o casamento, começou a planejar como ia falar com meu pai, começou a planejar a casa e me mostrava várias casas, gente, várias casas pra gente escolher, pra gente morar junto, onde eu queria morar. Eu ia transferir a minha faculdade pra onde ficava perto do trabalho dele. Tava tudo esquematizado. Até que eu tava pensando na minha vida e começou a me dar uma lucidez. Amém, Senhor, amém. Comecei a ficar mais lúcida, sabe? Pensando, cara, como assim eu vou casar com um cara que tá morrendo, que eu nem amo mais, eu vou ter um filho com esse cara e depois que ele morrer? Como é que a Raquel vai ficar com um filho nos braços, uma faculdade inacabada? E aí eu fui falar pra ele como a gente casar. Ele não se preocupa com isso. Eu já pensei em tudo. Eu vou fazer um seguro no nome do meu filho. Quando eu morrer, ele vai receber um seguro muito alto. Tu não vai se preocupar. Eu acredito no teu potencial que tu vai saber educar ele. Eu era a mulher perfeita. Gente, resumindo a história toda, que é grande, eu falei que não queria mais, que não dava. Eu sentia muito por ele estar morrendo, mas eu não queria. E ele não deixava eu terminar com ele. Quando foi um tempo depois, eu acho que mais ou menos um mês depois, essa menina postou uma foto falando que estava grávida e que estava muito feliz, que ela e o papai, marcou ele na postagem, estavam muito felizes juntos e que estava esperando essa criança, e falou que ela estava com 3 a 4 meses. Eu, o quê? No momento que ele estava engravidando outra, nós estávamos no auge do planejamento do nosso casamento, no auge do planejamento da nossa casa. A menina estava grávida, ele estava engravidando outra. Isso fazem 6 anos que ele me contou que estava prestes a morrer. Até hoje o dito cujo está vivo. Foi milagre divino? Deve ser um milagre divino para deixar o dito cujo vivo, feliz com a família dele. Enfim, se eu tivesse casado com esse homem, eu acho que eu teria matado ele. Não é possível, gente. Ele ia viver todo esse período. Foi intenso, né? Esse segundo relacionamento. É porque você não sabe do terceiro relacionamento.